Olá pessoal, então vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre polialelia. Se você não assistiu a aula anterior, pode clicar no izinho que você vai ter acesso à primeira videoaula sobre esse tema, ok? Como eu disse no final da aula passada, agora nós vamos falar sobre um caso de polialelia na espécie humana. Então nós temos na espécie humana o grupo ABO. O grupo ABO, que é um dos sistemas de tipagem sanguínea e um dos mais famosos, ele é muito importante para o transplante de tecido mais utilizado pelo ser humano, que é a transfusão sanguínea. A transfusão sanguínea que o ser humano já tenta desde o século XVII, no início com algumas experiências desastrosas, porque o ser humano não conhecia o sistema de compatibilidade, e atualmente então que o ser humano tem certo domínio e raramente tem uma complicação no sistema. Então esse grupo, o grupo ABO, é um caso de polialelia na espécie humana. Tá? Nós tínhamos visto na aula passada a questão dos coelhinhos. Aqui nós vamos ver que não são 4 alelos como era antes. Aqui no caso do grupo ABO no ser humano, são apenas 3 alelos. O interessante é que a gente vai notar que existe uma relação um pouco diferente. Lá todos os alelos tinham uma relação de dominância simples. Aqui nós já vamos ver um caso um pouco diferente. Nós vamos ter 3 alelos, 2 deles vão ter uma interação de codominância e esses 2 ambos serão dominantes em relação a um terceiro. Aí a gente já vai ver como funciona esse sistema. Então, o alelo IA, ele vai condicionar a produção de uma substância chamada de aglutinogênio A. Essa substância ela vai ficar na superfície das hemácias, certo? O alelo IB, ele vai condicionar a produção de um aglutinogênio chamado de aglutinogênio B. Já o alelo Izinho, ele não produz aglutinogênio nenhum. Ele não produz nem o aglutinogênio A e nem o B, ok? Esses 3 alelos, então, vão levar a 4 fenótipos, a 4 tipos de sangue diferente. Interessante a gente notar aqui, ó, que a gente tem como conceito geral de fenótipo algo que a gente possa ver. A própria palavra fenótipo vem do grego phaneros, que significa visível, né? Mas o tipo sanguíneo é um caso de fenótipo na qual a gente não consegue ver. Só mediante um sistema de tipagem sanguínea que a gente vai conseguir descobrir o fenótipo, né? E isso às vezes leva os alunos a alguma confusão. Por quê? Porque eles vão achar que a tipagem sanguínea permite a gente ver o genótipo. E isso não é verdade, ok? O sistema de tipagem permite a gente ver o fenótipo. Então vamos lá. Nós temos 4 tipos sanguíneos então em relação ao grupo ABO. Nós temos o tipo sanguíneo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Uma pessoa com o tipo sanguíneo A, ela pode ter 2 combinações de genótipos possíveis. A homozigose do alelo IA ou a heterozigose desse alelo com o alelo Izinho. Tá? Como ele é dominante em relação a esse alelo, então isso permite esse tipo de sangue. Já o tipo B, ele vai também ter 2 tipos de genótipo. A homozigose do alelo IB e a heterozigose do alelo IB com o alelo Izinho, porque ele também é dominante em relação a esse alelo, então isso também permite um tipo B. O tipo sanguíneo AB, ele já é o resultado da heterozigose do alelo IA e do IB. Aqui é um caso de codominância, né? Uma pessoa que tem o alelo IA vai produzir o aglutinogênio do tipo A. E se ela tiver o alelo IB, ela também produzirá o aglutinogênio do tipo B. Então, ambos aglutinogênios estarão presentes no sangue da pessoa, ou na superfície das hemácias dessa pessoa. Por isso, ela terá o sangue do tipo A e do tipo B ao mesmo tempo. Aí, então, a B. E por fim, e não menos importante, nós temos o tipo O, que na verdade é a homozigose do alelo Izinho. Então, as pessoas do tipo O não têm aglutinogênio nenhum, tá, no seu sangue. Então, nós temos esse esqueminha, esse gráfico aqui que vai permitir uma melhor visualização do que eu estou tentando explicar aqui, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, uma pessoa do tipo A, ela tem na superfície das suas hemácias, né? As hemácias são as células vermelhas do sangue, que tem como principal função transporte de gases, com destaque para o transporte do gás oxigênio, né? Devido à hemoglobina. Então, aqui, ó, na superfície das hemácias de uma pessoa do tipo A, nós vamos ter esse aglutinogênio aqui, ó, representado na forma de um cone verde, né?
Já as pessoas do tipo B vão ter um outro tipo de aglutinogênio, aqui representado por bolinhas azuis. Uma pessoa do tipo A e B terá ambos, então os dois tipos de aglutinogênio, né? A bolinha azul e o cone verde. Já uma pessoa do tipo O, ela não vai ter nenhum dos dois, ela não vai ter nenhum aglutinogênio na superfície da hemácia, né? Tecnicamente O seria 0, né? Mas aí ficaria esquisito, tu tem o sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo 0, então foi escolhida a letra O, porque ela é graficamente muito similar ao 0, né? Com relação a ter ou não esses aglutinogênios no sangue também, às vezes os alunos me perguntam se tem algum problema eu ter ou não ter, eu ser do tipo O e não tenho nenhum e tal. Não existe nenhum artigo científico, nenhuma pesquisa científica que prove que isso lhe dê algum benefício ou algum prejuízo, ok? Já vi alguns livros que estão disponíveis no mercado que falam sobre dietas de tipo sanguíneo e tal, mas nenhum deles são feitos com rigor científico, são feitos com comprovação científica. Então a gente não pode garantir a eficácia deles, tá? Eu particularmente acho que é duvidoso. Bom, agora uma outra coisa que quando eu falo de compatibilidade sanguínea as pessoas sempre falam muito é o fator RH. O fator RH, ele não é um caso de polihibridismo, certo? Ele é um caso de monohibridismo. Só existe 2 alelos envolvidos, tá? Uma pessoa, o fator RH, ele é condicionado por um outro tipo de aglutinogênio, que é chamado de aglutinogênio D, que também vai estar na superfície das hemácias. É diferente daqueles 2 que eu mencionei anteriormente, tá? Só existe 2 alelos, como eu disse, é um caso de monohibridismo, então só existe um alelo dominante Dzão e um alelo recessivo Dzinho. Tá? O alelo Dzão condiciona a produção do aglutinogênio D e o Dzinho a não produção. Então, outro fato importante sobre o RH é que apenas 15% da população mundial tem o sangue fator RH negativo. Tá? Fator RH ele vem de um tipo de primata, de um macaco, que era conhecido como macaco rhesus, que atualmente ele é chamado de macaca mulata. O nome científico mudou, é um daqueles casos que o nome científico mudou com o passar do tempo. Então, fator rhesus, então daí o fator rhesus, fator RH, porque primeiramente foi estudado nesses primatas, depois se descobriu que o ser humano também tinha essa substância no seu sangue. Então, nós só temos 2 tipos de fenótipo. Uma pessoa, ela tem RH positivo, isso significa que ela tem a substância, o aglutinogênio D no seu sangue, ou ela é RH negativo, isso significa que ela não tem o aglutinogênio D no seu sangue, né? Nós temos 2 genótipos possíveis, né? A homozigose do alelo dominante e a heterozigose, e a homozigose recessiva, que vai levar ao fator RH negativo, certo? Então, esse é um outro sistema de tipagem que também é importante para as transfusões de sangue, que eu vou falar posteriormente, eu vou falar em seguida. Mas antes eu gostaria de falar de uma questão importante sobre o fator RH. Tá? Quando eu falo de fator RH, aqui tem uma representação, né, mostrando na superfície da hemácia. Então o RH negativo não tem o aglutinogênio D na superfície, e o RH positivo tem esse aglutinogênio na superfície das hemácias, certo? Mas, como eu estava falando, o fator RH é interessante porque ele pode levar a um problema conhecido como eritroblastose fetal. Tá? A eritroblastose fetal também é conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Quando é que isso pode acontecer? Ele só pode acontecer em um caso. Tá? Quando a mãe ela tem sangue fator RH negativo, e o feto, quando ela está grávida, o feto no ventre dela tem fator RH positivo. Esse é o único caso. Se a mãe for, por exemplo, RH negativo e o feto for RH negativo também, isso não acontece. E se a mãe for RH positivo, então, mesmo que o feto seja negativo ou positivo, isso também não vai acontecer, certo? Só recapitulando, eu disse que 15% da população mundial era fator RH negativo. Então, 15% das mulheres são fator RH negativo. Né? Esse problema, quando acontece, ele pode ter vários sintomas. Sintomas mais brandos, que seria anemia e icterícia. Né? Essa anemia e essa icterícia pode ser resolvido com suplementação para o recém-nascido, ou em casos um pouco mais graves até uma transfusão sanguínea. Né?
Agora, ela pode causar sintomas mais severos, como por exemplo, deficiência mental, surdez, paralisia cerebral, que é extremamente grave, né? Um edema generalizado. O que é esse edema? Então, é o corpo todo roxo, com partes roxas, né? E problemas no fígado e baços, tá? Então, pode se tornar bem grave. A prevenção ou tratamento é feito com gama-globulina anti-RH. Então, assim, se uma mulher tem fator RH negativo, então significa que ela não pode ter filho, ou se ela tiver um filho e ele for RH positivo, então ele sempre terá esse problema? Não, né? Existe um tratamento. A mulher estando grávida, ou mesmo antes dela decidir engravidar, ela pode fazer isso. Quando é que a mulher tem esse risco? Quando o pai da criança for RH positivo. Se o pai da criança for RH negativo, não existe possibilidade da criança ser RH positivo. Ela vai ser negativa, não tem problema nenhum. Agora, quando a mãe é negativo e o pai for RH positivo, isso pode acontecer. Porque dependendo da combinação genética do pai, existe uma possibilidade de 50% ou até de 100%, se ele for homozigoto dominante, da criança ser RH positivo, né? Isso é uma coisa que às vezes os alunos também me perguntam, né? Ah, professor, é verdade que o sangue do pai e da mãe tem que combinar para não dar nenhum problema para a criança? Não existe essa questão de combinar, né? A única coisa que pode acontecer mesmo é isso. Então, se a mãe tem RH negativo e o pai positivo, isso pode acontecer. Mas, de novo, também existe uma solução clínica para isso. Para isso, basta que, primeiro, a mãe tenha ciência do seu fator RH, né? E também ciência do pai. Isso vai ser muito importante durante o pré-natal. O pré-natal é muito importante. Durante o pré-natal, isso já pode ser identificado, né? Mas no caso de gravidez planejada, que diga-se de passagem, deve sempre ser, né? Gravidez planejada, a mãe, antes mesmo de engravidar, ela já deve conhecer o seu fator RH para se prevenir, para evitar todos esses problemas possíveis com a sua criança, né? Então, mais uma vez, deixando bem claro, isso só pode acontecer se a mãe for RH negativo e o feto no ventre dela RH positivo, certo? Então, e para as transfusões sanguíneas, né? Para as transfusões sanguíneas, os dois sistemas são importantes. O grupo ABO, que então vai permitir 4 tipos sanguíneos, e o fator RH, que permite 2. Como eu posso combinar os dois sistemas, como os dois sistemas são combinados, eu vou ter 4 do ABO vezes 2 do RH. Então eu terei 8 tipos possíveis de sangue combinando esses. Existem outros sistemas de tipagem sanguínea, ok? Existem outros, mas eles não são relevantes para a transfusão sanguínea. Se for para outros transplantes de tecidos e órgãos, daí eles são importantes. Por exemplo, quando se fala de uma transplante de medula óssea vermelha, esse é um transplante que exige um altíssimo grau de compatibilidade, né? Então eu vou usar muitos sistemas de compatibilidade. Estima-se que a chance de encontrar um doador compatível seja de 1 em 100 mil. Então é muito grande. Já para tipos sanguíneos não é isso não, né? Então vamos lá. Como é que vai funcionar, né? Para a gente entender a compatibilidade, primeiro a gente tem que entender que isso é uma questão de imunidade, tá? O que vai acontecer? Quando uma pessoa tem o seu tipo sanguíneo A, ela vai ter o aglutinogênio A na hemácia e o sistema imunológico dela vai produzir anticorpos contra o B, contra o aglutinogênio B. Então essa pessoa não pode receber sangue do tipo B. Quando uma pessoa tem sangue do tipo B, ela tem o aglutinogênio B no seu sangue e ela vai produzir anticorpos contra o A. O seu sistema imunológico vai produzir anticorpos contra o A. Quando uma pessoa é do tipo AB, ela vai ter o aglutinogênio A e o aglutinogênio B no seu sangue. Por isso ela não produz nenhum tipo de anticorpo. Por quê? Porque senão ela se autodestruiria, né? O próprio sistema imunológico dela destruiria as suas hemácias. E isso geralmente não acontece. Só em caso de doenças autoimunes, na qual o sistema imunológico ataca alguma parte do próprio corpo. Mas se não for um caso de doença autoimune, isso não vai acontecer. Então uma pessoa do tipo AB não tem nenhum tipo de anticorpo no seu sangue. Já pessoas do tipo O não tem nem o aglutinogênio A e nem o B no sangue. Por isso, vão produzir anticorpos contra o A e contra o B, certo? E em relação ao RH, pessoas de RH positivo
têm o aglutinogênio D no seu sangue e não vão produzir anticorpo contra ele. Né? Já pessoas de RH negativo não têm o aglutinogênio D no seu sangue, por isso vão produzir anticorpo contra o D, o anti-D. Então nós temos essa seguinte tabela. Né? Ó, agora, combinando o grupo ABO com o fator RH. Então eu posso ter A positivo e A negativo, né? Combinação. B positivo, B negativo. AB positivo, AB negativo. IO positivo, IO negativo. Né? E aqui eu tenho os tipos sanguíneos que cada tipo pode receber. Não doar, mas receber. Né? A doação de sangue, depois você trabalhando aqui com esse sistema, você vai perceber também fácil, mas os hemosques, eles não tem restrição. Não importa qual seja o seu tipo sanguíneo, o hemosque ele recebe o seu tipo sanguíneo, porque eles podem dar várias utilidades. Uma bolsa de sangue, ela pode servir para atender 3 pessoas. Então, não importa o seu tipo sanguíneo, doação, o hemosque sempre vai aceitar. Tá? Então, uma pessoa do tipo sanguíneo A positivo, ela pode receber A positivo e o A negativo. Por quê? Porque o A negativo ele não tem o aglutinogênio D. E a pessoa A positiva, ela não produz o anticorpo contra o D. Então, vai dar certinho. A pessoa também pode receber O, porque afinal de contas o sangue do tipo O não tem nenhum aglutinogênio. Então ela pode receber. E também pode receber o O negativo. Já uma A negativo não pode receber sangue que contenha RH positivo. Por quê? Porque ela tem anticorpo contra o D. Se o aglutinogênio entrar em contato com o anticorpo, nós vamos ter uma reação de aglutinação. Essa reação ela vai fazer o quê? Ela vai literalmente destruir as células do sangue. Tá? Isso pode provocar vários problemas. Né? Desde uma embolia sanguínea, que impede o fluxo de sangue, que pode levar a uma parada cardíaca ou até um AVC. Então pode ser bem grave, não pode acontecer esse tipo de erro. Né? Já a pessoa do tipo sanguíneo B, ela não pode receber A, porque ela tem anticorpo contra o A, né? Mas ela pode então receber, se ela é B positivo, o B positivo e o B negativo. E o O, por que ela pode receber o O? Porque o O não tem o A, então ela pode receber, né? Tanto positivo como negativo. Já o B negativo só pode receber sangues negativos, então B negativo e O negativo. O AB positivo, ele não tem nem um anticorpo contra o A, nem contra o B e nem contra o D. Ele é RH positivo, não tem nem contra o D. Isso significa o quê? Que ele pode receber todos os outros tipos sanguíneos, porque ele não tem nenhum tipo de anticorpo, ele não gera nenhuma reação contrária a nenhum dos tipos de aglutinogênios presentes nas hemácias. Já o AB negativo, esse tem anticorpo contra o RH, então o RH positivo, então ele não pode receber nenhum tipo de sangue positivo. O O positivo, como ele tem anticorpo contra o A e contra o B, ele não pode receber sangue nem do tipo A e nem do tipo B, mas ele pode receber, né, o O negativo, já que ele não tem o anticorpo contra o D. E já o O negativo, ele só pode receber O negativo. Por quê? Porque o O negativo, além de ele ter anticorpo contra o A e contra o B, ele também tem anticorpo contra o RH. Né? Então, olhando esse quadro, a gente percebe 2 padrões. Primeiro padrão, né? Que o AB positivo é chamado de receptor universal. Ele pode receber os 8 tipos de sangue. Tá? E que o O negativo é o doador universal. Todos os tipos sanguíneos, percebam, O negativo, todos os tipos sanguíneos podem receber O negativo. Certo? Então, isso era o meu recado para hoje, isso era o que eu queria passar para vocês sobre polialelia na espécie humana, que é o grupo ABO, e sobre os sistemas de tipagem sanguíneas para transfusões de sangue. Espero que tenha ficado claro, né, para todo mundo. Então é isso aí, tchau, tchau!